Vamos ouvir agora a história O Lobo Disfarçado. Era uma vez um jovem pastor de ovelhas. Todos os dias ele levava o seu rebanho para o campo, onde havia bastante grama fresca. Enquanto as ovelhas pastavam tranquilas, o pastor costumava recostar-se a uma árvore e cochilar. Acontece que por aquela região apareceu um lobo faminto que tomou conhecimento das ovelhas e passou a tentar capturá-las. Toda vez que o lobo aparecia, as ovelhas corriam para perto do pastor, cujo cão de guarda também estava sempre atento, pronto para protegê-las. Certo dia, o lobo teve uma ideia. Resolveu se disfarçar de pastor para enganar as ovelhas. Duvido que elas sejam espertas o suficiente para me reconhecer, pensou. Vestiu então um casaco, um chapéu que quase cobria o seu rosto, pegou um bastão e foi para o campo. Vou trazê-las para perto da minha toca e esta noite jantarei como nunca. Aproveitando que o verdadeiro pastor e o seu cão estavam cochilando à sombra da árvore, o lobo aproximou-se das ovelhas e, agindo como o verdadeiro pastor, agitou seu bastão. Mas as ovelhas sequer saíram do lugar. Lembrou-se então de que o pastor costumava dar as ordens em voz alta, e assim o fez. Vamos, ovelhinhas, mexam-se! Mas o lobo esqueceu de disfarçar a voz. As ovelhas perceberam a armadilha e começaram a balir assustadas. Assim, o cão logo acordou e latiu ferozmente para o lobo. O pastor veio correndo acudir o seu rebanho. Ao lobo não restou alternativa, senão tentar uma fuga. Mas por causa do seu disfarce, só conseguiu dar alguns passos desengonçados e acabou sendo capturado pelo pastor e seu cão de guarda, que lhe deram uma bela lição. O lobo foi embora com o rabo entre as pernas e nunca mais apareceu por aquela região. Moral da história: devemos sempre agir com cautela e ponderação, pois a mentira tem pernas curtas e cedo ou tarde a verdade aparece. Vamos ouvir agora a história A Lebre e a Tartaruga. Em uma certa floresta vivia uma lebre muito veloz. Ela sabia que não havia nas redondezas animal capaz de superá-la em uma corrida. Por este motivo, a lebre era muito convencida e vivia importunando os outros animais para apostas. Então, amigo elefante, que tal uma corridinha? Eu até deixo você sair na frente se quiser. Vamos lá, deixa essa preguiça de lado. Furioso, o elefante sempre dava um jeito de livrar-se da lebre. Por que você não vai aborrecer outro animal? Você sabe muito bem que vai ganhar, mesmo me dando vantagem. Cansei de correr com você. Essa brincadeira já perdeu a graça faz tempo. Perdedor! Pensava a lebre, que saía em disparada a procurar outro desafiante. Ela já estava quase desistindo quando avistou a paciente tartaruga, que andava bem devagarinho. É claro que a lebre não perderia mais uma oportunidade de afirmar sua capacidade e foi logo puxando conversa com a tartaruga. Olá, tartaruga! Para onde você está indo? Olá, lebre! Como está um lindo dia de sol, eu resolvi fazer um passeio. Respondeu calmamente a tartaruga. E a lebre aproveitou a deixa. Ah, que legal! E o que você acha de apostarmos uma corrida? Eu adoraria! Disse a tartaruga, para espanto da lebre e todos os animais que estavam por perto. Então, combinaram o trajeto e tomaram suas posições.
Quem deu a largada foi o macaco. A lebre saiu em disparada e deixou a pobre tartaruga comendo poeira. Pobrezinho, Diziam os outros animais. jamais vencerá esta corrida. A lebre, percebendo sua enorme vantagem sobre a adversária, resolveu descansar um pouco. Quando ela chegar aqui, já será de manhã. Pensou. Seguindo firme o seu caminho, a tartaruga, que ia devagar e sempre, acabou passando pela lebre, que havia pegado no sono e agora dormia profundamente escondida à sombra de um arbusto. E assim, mesmo vagarosa, a tartaruga completou o percurso em primeiro lugar. Despertando assustada, a lebre tentou correr com toda a velocidade que podia, mas já era tarde. No fim do trajeto, pôde ouvir os gritos de comemoração dos outros animais, que fizeram a maior festa para a pequenina tartaruga. A lebre estava inconformada. Aprendeu que jamais deveria subestimar os outros e, principalmente, que deveria ser mais humilde com aqueles que estão ao seu redor. Moral da história: Quando somos humildes, mostramos nossa sabedoria. Quando somos persistentes, mostramos nossa força. Vamos ouvir agora a história A Formiga e a Cigarra. Era uma vez uma formiga que morava em um belo bosque. Todos os dias, ela acordava bem cedo para buscar folhinhas que serviriam de alimento durante o inverno. Sempre que seguia seu percurso, encontrava uma cigarra que passava os dias a cantar, alegre e despreocupada. Ela não entendia o motivo de todo aquele esforço da formiga e sempre perguntava: Eu, hein? Por que você carrega tantas folhinhas? Até parece que o mundo vai acabar. A formiga, muito paciente, sempre respondia: Estou estocando comida. Em breve o inverno chegará e não quero ficar sem alimento. E a cigarra retrucava: Inverno? Essa não. Ainda falta muito tempo. Eu prefiro ficar aqui cantando e aproveitando o sol. Quando o inverno estiver realmente próximo, vou procurar alguma coisinha para comer. A formiga não lhe dava ouvidos e continuava o seu trabalho. E o inverno chegou. A formiga, que havia trabalhado bastante, conseguiu juntar muita comida para passar o período de escassez. Logo nos primeiros dias de frio, ouviu batidas na sua porta. A formiga foi atender e, surpresa, era a cigarra que estava com frio e fome. Por favor, deixe-me entrar. Pediu a cigarra, quase congelando. O inverno chegou e eu não guardei comida. Tudo bem, pode ficar aqui comigo, pois tenho bastante alimento para nós duas. Além disso, suas músicas tornavam o meu trabalho mais alegre. Respondeu a formiga. A cigarra chorou de emoção. Sabia que havia errado e, mesmo assim, foi acolhida pela gentil formiga, que não guardou rancor das suas brincadeiras. Deste dia em diante, a cigarra entendeu que o trabalho deveria sempre vir antes do lazer e aprendeu com sua amiga formiga a dividir melhor o seu tempo e a ser amável. Moral da história: O trabalho finalizado deixa o coração sereno e a diversão é ainda maior. E aquele que divide o que tem contribui para fazer do mundo um lugar melhor. Vamos ouvir agora a história O Pastor Brincalhão.
Era uma vez um pastor de ovelhas muito jovem, que era bastante conhecido por fazer gracinhas e inventar situações perigosas. Todos os dias, o pastorzinho levava suas ovelhas para pastar no campo, onde ficava observando-as. O tempo passava e, cansado de ficar lá parado, sem ter algo excitante para fazer, logo começava com suas brincadeiras. Socorro! Socorro! Um lobo feroz está vindo em minha direção! Os pastores mais velhos e mais experientes sempre corriam para acudir o jovenzinho, que era encontrado às gargalhadas rolando no chão. Mas que bobos! Pensaram mesmo que havia um lobo aqui! Chegará o dia em que você gritará por socorro e ninguém virá, diziam os outros pastores, muito desapontados e bravos com as brincadeiras do garoto. Claro, claro! Zombava o pastor brincalhão. E assim, a cada dia, o garoto aparecia com uma nova brincadeira de mau gosto. Certa vez, quando os outros pastores iam passando, perceberam que o garoto não estava lá perto de suas ovelhas. Preocupados, começaram a procurá-lo até que... O garoto saltou de trás de uma moita, soltando um urro, e quase matou os outros pastores de susto, pois eles pensavam ser um lobo. Garoto mal-criado, esta noite conversaremos com a sua mãe. E assim fizeram. Ao anoitecer, foram à casa do pastorzinho e contaram a situação para sua mãe, que ficou muito triste. Ela conversou com o garoto, explicou-lhe a situação e ele entendeu, jurando para sua mãe que não faria mais brincadeiras. No dia seguinte, porém, enquanto o pastorzinho cuidava das ovelhas, aconteceu o inesperado. Um enorme lobo faminto apareceu, disposto a atacar quem estivesse à sua frente. O garotinho, desesperado, gritou por socorro, mas de nada adiantou. Não acredito! A conversa com a mãe do menino foi em vão, comentavam entre si os demais pastores. O lobo avançou e deu um salto em sua direção para atacá-lo, mas com um reflexo repentino, o jovenzinho jogou-se para o lado e o lobo esborrachou-se contra uma enorme rocha que estava atrás do menino. Machucado e ganindo, o lobo fugiu correndo e então foi visto pelos demais pastores. Moral da história: com situações perigosas, não devemos brincar. Vamos ouvir agora a história: O Leão e o Camundongo. O leão, satisfeito depois de uma caçada, encontrou um belo lugar com sombra para descansar. Um camundongo, querendo escapar das garras afiadas de um falcão, precisava encontrar rapidamente um esconderijo. O camundongo corria tão rápido pelo bosque que nem percebeu quando esbarrou no rosto do temível leão, que dormia tranquilamente. Desta vez você escapou, mas na próxima não terá tanta sorte, disse o falcão ao ver o camundongo próximo do leão. O camundongo, ao perceber o leão, tentou sair dali bem depressa, mas para sua infelicidade, o rei da selva prendeu-o antes pelo rabo. O leão estava pronto para devorá-lo quando o camundongo suplicou desesperado: Por favor, senhor rei, poupe a minha vida. Por esta bondade, um dia poderei retribuir-lhe. O leão riu com desprezo e pensou: como um pobre camundongo poderia retribuir? Mas como estava sem fome, comoveu-se e deixou-o ir. Dias depois, quando o leão passeava tranquilamente debaixo de uma árvore, foi surpreendido por uma rede que o prendeu. A rede era muito forte e ele não conseguiu livrar-se por mais que tentasse.
Não restando mais nada para fazer, o leão urrou o mais alto que pôde, a fim de chamar outros leões para salvá-lo. O camundongo, que estava por perto, ouviu o rugido do leão e o reconheceu imediatamente. Percebendo que havia algo errado, foi correndo retribuir a bondade do leão de deixá-lo vivo. Ao ver o leão preso na armadilha de caça, o camundongo rapidamente roeu as cordas e conseguiu soltá-lo. Depois disse ao leão: O senhor jamais pensou que um pequeno camundongo poderia salvar a sua vida. Agora sabe que isso é perfeitamente possível. O leão, percebendo o erro, agradeceu ao camundongo. E os dois tornaram-se amigos, pois perceberam que, apesar das diferenças, poderiam viver como aliados dali por diante. Moral da história: jamais despreze ou subestime qualquer pessoa ou situação. E trate o próximo com bondade e justiça. Aí residem as grandes oportunidades. Vamos ouvir agora a história Os Músicos de Bremen. Era uma vez um burro que serviu por muitos anos ao seu dono, carregando pesadas sacas de grãos. Assim, foi envelhecendo e enfraquecendo, até que seu dono pensou: Esse aí não serve mais pra nada. Melhor matá-lo, vender sua pele e arrumar um burrico mais jovem. O burro, pressentindo que sua situação estava ficando perigosa, decidiu: Eu vou para Bremen. Lá poderei ganhar a vida como músico. E saiu pela estrada. Encontrou um cão de caça estirado no caminho, arfando como se tivesse corrido quilômetros. O que é isso, companheiro? O que aconteceu? Indagou o burro. Meu dono resolveu acabar comigo, porque eu estou velho e já não posso mais tomar parte nas caçadas. Fugi e não sei o que fazer. Venha comigo, estou indo para Bremen e lá vou ser músico. Nós dois podemos formar uma boa dupla. E assim foram caminhando, até que encontraram um gato com a cara mais triste que já viram. Mas que cara feia! Exclamou o burro. Que cara queria que eu fizesse? Minha dona resolveu me afogar só porque estou velho e não consigo mais caçar ratos. Fugi de casa e não sei o que será de mim. Venha com a gente, convidou o burro. Estamos indo para Bremen, onde ganharemos a vida como músicos. Com a sua experiência em serenatas, seremos um sucesso. O gato, entusiasmado, acompanhou-os. Mais adiante, passaram por um sítio e viram um galo empoleirado na porteira, que cantava com todas as suas forças. Pare com isso! Pediu o burro. Seus gritos são muito agudos. Ah, pobre de mim! Amanhã é domingo e serei degolado. E vou virar almoço. Estou cantando a minha dor. Deixe disso e venha conosco. Estamos indo para Bremen, onde seremos músicos. Sua bela voz certamente será indispensável para o nosso grupo. O galo aceitou a proposta. Agora eram 4 a caminho de Bremen. À noite, eles resolveram acampar numa floresta. O galo, que havia subido numa árvore e pretendia dormir num galho mais alto, logo gritou: Há uma casinha adiante com luz acesa. Então vamos lá, pessoal! Disse o burro e levantou-se prontamente. Foram em direção à casa e o burro espiou pela janela. Viu a mesa coberta de delícias e um grupo de ladrões que banqueteava. Contou aos seus companheiros e assim resolveram bolar um plano para expulsar o bando. O burro então apoiou as patas dianteiras no peitoral da janela. O cachorro subiu nas suas costas, o gato pulou para as costas do cachorro e, por último, o galo voou para a cabeça do gato. Logo em seguida, os 4 começaram. Eram miados, latidos, zurros e cacarejos, tudo ao mesmo tempo. Os ladrões
fugiram muito assustados, pensando que se tratava de uma assombração. Donos do pedaço, os nossos aventureiros acabaram desistindo de ir para Bremen. Afinal, ali havia tudo o que precisavam para uma vida feliz. Isso aconteceu algum tempo atrás, mas pelo que eu sei, os 4 ainda moram por aquelas redondezas. Moral da história: nunca desista e, apesar das situações adversas, siga sempre o seu coração. Vamos ouvir agora a história A Raposa e o Galo. Uma raposa faminta que caminhava pelo bosque viu um majestoso galo pousado no galho de uma árvore. O galo era experiente e muito esperto, e não se deixaria enganar facilmente pela astuta raposa. Mas assim mesmo, a raposa chegou ao pé da árvore e puxou uma conversa com o galo como se fossem velhos amigos. Senhor Galo, estava mesmo lhe procurando. Trago-lhe uma boa notícia. Uma boa notícia? Quis saber o galo, muito interessado. Não precisa mais ter medo de mim, porque foi estabelecido um acordo mundial entre os animais. E de agora em diante, seremos todos amigos. Ora, eu fico muito contente que não pretende mais me caçar, dona Raposa. Disse o galo, muito feliz. Muito bem, então vem até aqui para que possamos nos abraçar como verdadeiros irmãos. Chamou a raposa, muito simpática. Percebendo que se tratava de um truque da esperta raposa, o galo respondeu: Sim, dona Raposa, vamos comemorar a paz, mas só um momento. O galo olhou para o horizonte e, fingindo ver alguma coisa, disse: Vejo 2 amigos cães vindo para cá. A raposa ficou muito assustada porque poderia ter visitas indesejáveis e exclamou: 2 cães vindo para cá? Não pode ser! O galo percebeu a preocupação da raposa e acrescentou: Sim, vamos esperá-los para comemorarmos juntos o acordo de paz. A raposa, que estava com muito medo dos cães, apressou-se em sair dali e disse: O abraço fica para outro dia, senhor Galo. Tenho um compromisso urgente agora. Adeus! A astuta raposa fugiu de barriga vazia e o galo não serviu de almoço, pois conseguiu ser ainda mais esperto. Moral da história: desconfie sempre das situações impossíveis e, contra a esperteza, utilize esperteza em dobro. Vamos ouvir agora a história A Lebre e a Raposa. Era uma vez uma raposa que morava em um bosque. Por ser esperta e gulosa, ela era bastante conhecida por quase todos os animais que viviam ali por perto. Certo dia, a raposa saiu de sua toca com muita fome. Querendo parecer simpática, parou para conversar enquanto procurava algo para comer. Olá, lobo! Tudo bem? Tudo bem, dona Raposa. O que você está fazendo por aqui? Nada! Estou apenas passeando para me distrair. Logo depois, a raposa, querendo mostrar a todos a sua simpatia, ofereceu ajuda ao caracol. Suba na minha pata e eu levarei você para passear comigo. Obrigado. Você é muito gentil, raposa. Depois que a raposa se foi, o caracol contou a todos sua gentileza, e alguns animais até se arrependeram de julgá-la mal. No dia seguinte, quando a raposa saiu da toca,
foi bem recebida por todos. Oi, raposa, o caracol contou que ontem você o levou para passear. Disse a lebre. Sim, é mesmo verdade. Quero que vocês, animais da floresta, parem de pensar que sou malvada. E para provar, gostaria de convidá-la para jantar comigo hoje à noite em minha toca. Obrigado, eu irei sim. Encontro você mais tarde. Disse a lebre. Assim que a lebre bateu na porta da raposa, esta logo foi anunciando. Entre, querido jantar. E agarrando a lebre, colocou-a na panela. Enquanto a raposa preparava a mesa, a lebre rapidamente saltou da panela e saiu correndo para o bosque. Naquela noite, a lebre aprendeu que jamais deveria confiar tão depressa em alguém que miraculosamente muda da noite para o dia. Moral da história: quando a mudança parece milagrosa, é sábio confiar com desconfiança.